Olá, povo bom, salve, salve. Vamos lá, continuando a nossa saga da biomolecular ou da genética molecular, tá? Então, no último vídeo, para quem não viu, dá uma olhadinha aí, né? Nos stories do vídeo aí. Nós falamos um pouco sobre o processo de tradução, né? Que é o processo no qual as células elas conseguem, então, usar os códigos que estão contidos lá no DNA e que chegaram ao citoplasma pelo RNA mensageiro, tá? E traduzi-los em proteínas, na produção especificamente de proteínas que vão estar associadas às funções do dia a dia da célula. Metabolismo de produção de carboidratos, de lipídios, de proteínas, tá? De processos catabólicos e metabólicos, certo? Entretanto, esse mesmo processo, né, ele é utilizado além do que a gente normalmente pensa. Não é só ambiente celular, porque a gente não pode esquecer que a função celular está associada ao processo metabólico como um todo do corpo. Né? Então, o fato de a célula conseguir, por exemplo, ter mobilidade numa célula de contração está associada à nossa capacidade de se movimentar. Né? Então, as funções celulares, elas agregam, elas estão associadas à nossa anatomia, à nossa fisiologia, ao nosso comportamento, ao que nós somos, literalmente, tá? Então, é muito legal que a gente tenha essa visão muito ampla, e eu gosto muito desse slide exatamente porque ele dá essa relação entre o que nós somos enquanto organismo e da onde que tudo vem, tá? Então, a base realmente ou são os genes que estão contidos lá no nosso genoma. Né? O genoma seria a sequência de todos os ácidos, de todos os nucleotídeos associados ao nosso DNA, né? E que formam unidades passíveis de serem transcritas e traduzidas a proteínas, tá? Bem, essa sequência de 4 letras lá do alfabeto do DNA, tá? Ele também está associado não só ao metabolismo celular, como explica a formação de diferentes células e diferentes espécies. Não entendi. Diferentes células, sim, tá? A gente não pode esquecer, gente, que o nosso corpo, ele é derivado de um processo que a gente chama de fecundação, né? Nós vemos isso na êmbrio e vimos isso também em outros conteúdos, como o próprio Namorfo, a gente citou, né? Então, todas as células do meu corpo são oriundas de uma só, que foi resultado da fecundação, que a gente chama de célula ovozigoto. Essa célula ovozigoto, ela teve uma série de proliferações, formou as trilhões de células que formam o nosso corpo, e essas trilhões de células que formam o nosso corpo foram formadas através da mitose. Se vocês lembrarem lá da morfofisiologia ou da citologia, tá? Vocês vão lembrar que mitose é um processo de reprodução celular onde uma célula, 2N, dá origem a 2 células 2N, ou seja, formam clones. As células filhas são exatamente iguais às células mãe, a célula mãe, em relação a tamanho, a forma e ao número de cromossomos ou ao número ou a quantidade de material genético ou do DNA. Tá? Ao DNA. Então, você tem antes de você dividir as 2 células, você tem a duplicação desse material genético, que a gente vê que é conservativo, né? Que mantém o padrão, a sequência original, com pouquíssimas alterações. Então, eu tenho que entender o seguinte: todas as minhas células, da ponta do pé à ponta da cabeça, apresentam exatamente o mesmo livro de receitas, o mesmo DNA, tá? Por que é que, mesmo sendo geneticamente iguais, a gente tem mais de 200 tipos diferentes de células no nosso corpo? Por quê? Como a gente consegue, tá? Então, a gente só vai entender isso quando a gente entendeu a tradução, tá? Quando a gente entendeu a transcrição. Porque o que acontece é uma expressão diferenciada em cada uma dessas células. Na embra, a gente vai falar muito da diferenciação, né? O que é a diferenciação? É quando uma célula, ela começa a expressar
genes diferentes. Começa a transcrever genes diferentes, transcrevendo genes diferentes já aparecem proteínas diferentes, e proteínas diferentes levam a funções diferentes na célula, que podem, inclusive, alterar a própria forma celular. Tá? Então, as diferentes formas de células que nós temos, as diferentes funções de células, são decorrentes dessa transcrição diferenciada, dessa tradução diferenciada em cada uma dessas células. Tá? Então, essa é a resposta que a gente tem a essa pergunta, né? De como essas 4 letras podem formar diferentes células. Elas formam diferentes células a partir de uma expressão ou de uma transcrição diferenciada de genes, tá? Quantidade de genes que são transcritos, tem alguns que são comuns a todas as células, como, por exemplo, os genes da respiração celular. Todas as células respiram, todas as células podem fazer digestão, então os genes que estão associados à formação dos lisossomos, todas as células possuem, né? Mas, por exemplo, o transporte de substâncias, de gases respiratórios, é feito somente pelas células, que são as células vermelhas do sangue. Então, é só nelas que a gente tem, por exemplo, a hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína que só vai ser transcrita nas células, que são as células vermelhas do nosso sangue. Não temos transcrição dessa receita para a hemoglobina em nenhuma outra célula do nosso corpo, tá? A não ser as células vermelhas. A produção, por exemplo, da melatonina. A melatonina ela pode ser produzida pelas células da nossa pele, tá? Não vão ser produzidas pela célula do nosso, sei lá, do nosso músculo, tá? Então, mas o nosso músculo tem a receita para melatonina? Sim, tem a receita para melatonina, tá lá, mas naquela região heterocromática e não numa região eocromática, que é passível de ser transcrita. Tá ok, gente? Então, resposta a essa pergunta. E a última parte da questão, né, que está associada a como o que está contido no DNA coordena, mas agora a coordenação da produção de diferentes espécies. Quando a gente fala disso, especificamente disso, eu tenho que pensar que diferentes espécies têm diferentes sequências no DNA, tá? E que, num primeiro momento, acredita-se, né? Teoriza-se que todos nós viemos de um único ser, né? Ou viemos de um grupo muito pequeno de seres. E que a evolução permitiu a formação de vários seres diferentes, tá? Então, o que tem a ver o DNA? O que tem a ver os processos, né, do dogma central lá, duplicação, transcrição e também a tradução a ver com as diferentes espécies. Para falar sobre isso, a gente tem que comentar sobre os erros. Quando acontecem erros? Os erros são conhecidos como mutação, tá? E as mutações ocorrem, num primeiro momento, durante o processo de duplicação do material genético. Mutações do material genético alteram o perfil de transcrição e, principalmente, a tradução. Não alteram como acontece, mas alteram o resultado desses processos. Ou seja, num DNA que foi mutado, né, que teve uma alteração na sequência das suas bases nitrogenadas, da sua sequência de nucleotídeos, vai alterar a receita, né, e vai alterar, obviamente, a proteína, tá? Então, obviamente, não. Vamos pensar aí, né? Mutação. O que é a mutação? A mutação é a adição, a perda ou a substituição de nucleotídeos. As mutações, elas podem ocorrer de forma espontânea, devido ao erro da DNA polimerase, que é muito curto, né? Muito pequeno, desculpa. Lembram que a cada 1 bilhão de bases, uma é colocada errada, tá? Mas pode acontecer pode, não quer dizer que sempre vai acontecer, mas pode acontecer, tá? E isso a gente chama de mutação espontânea. Quanto mais vezes a célula se multiplicar, mais aquele DNA for duplicado, maior a probabilidade de ter erros nesse DNA, erros não vou dizer, mutações, quando comparado ao original, tá, gente? Por que eu não vou dizer erro? Já vou explicar por que a gente não pode dizer que mutação
Quando a gente fala erro, a gente normalmente associa com coisa ruim, tá? Mas a mutação sim é um erro digamos, do base, do início, mas não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Já vamos explicar. As mutações, então, podem ser espontâneas, devido a erros no DNA polimerase, ou elas podem ser induzidas, ou seja, serem provocadas, tá? E elas são provocadas pelos chamados agentes mutagênicos. Agentes mutagênicos são N coisas na natureza, tá? Como, por exemplo, os raios, as radiações ionizantes, como o raio-X, o raio UVA, o raio UVB. Com certeza vocês já ouviram falar que são agentes mutagênicos, tá? Então, eles estimulam quebras normalmente no DNA, e quando o DNA é quebrado, ele é fragmentado, a tendência é ele tentar se restituir. E essa restituição pode provocar erros durante essa reorganização do material genético, tá? Então, esse tipo de mutação é o que a gente chama de mutação induzida. Então, pessoal, continuando, né? As mutações, não importa se espontâneas ou induzidas, elas podem e são geralmente mutações que a gente chama de pontuais. O que seria uma mutação pontual? Num determinado local específico do genoma, num ponto, tá? Vamos lembrar o que é o DNA. No DNA das nossas células, nós temos uma sequência de nucleotídeos, parte que é de gene, parte que é de região intergênica. Lembram disso? Tá. Então, vamos lá. Pode ocorrer mutação em qual local? Em qualquer lugar. Isso é completamente aleatório, tá? Muito, muito, muito mesmo aleatório. Tá? Então, nós temos basicamente alguns tipos de mutações que a gente chama de pontuais, provocadas ou espontâneas. Tá? A inserção e a deleção são uma delas. Tá? O que seria a inserção? A inserção, como o próprio nome sugere, é a colocação de uma base a mais naquela sequência original. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho essa sequência original, né? E aí a gente separaria aqui em códons, né? O GUA, o CG, estão vendo? E de repente foi adicionado uma citosina aqui, um nucleotídeo com citosina. E aí notem que a gente tem uma sequência maior e que isso altera o chamado quadro de leitura, tá? Esse tipo é essa é o tipo, e a consequência é uma mutação frame shift, onde você tem a alteração do quadro de leitura, e alterando o quadro de leitura, lembrem, você tem cada um desses códigos para um aminoácido, a tendência é alterar o aminoácido e alterar, obviamente, a proteína por causa disso. Então, é um fato. Assim como a inserção, a deleção também tem como consequência a mudança no quadro de leitura. Então, daquele original foi perdido um nucleotídeo. Da mesma forma, altera o quadro de leitura a partir da perda daquele nucleotídeo, tá? Pode haver uma inserção e uma deleção ao mesmo tempo? Pode, tá? Em pontos diferentes do genoma, obviamente, pode. E tanto um quanto o outro, né, podem alterar, obviamente, a janela de leitura. Tá bom, gente? Agora, é importante que a gente também consiga entender que a grande maioria das pontuações, das mutações, elas são por troca ou substituição de nucleotídeo. Não são por inserção, por deleção, são por substituição. Então, aqui era para ser um G e de repente veio um A, tá? Porque um A? Porque o A, como o G, lembra, é uma base púrica, né? Então, como a DNA polimerase, ela reconhece principalmente o estreitamento ou a ampliação entre as fitas do DNA, tá? Mas pode acontecer que quando você mantém a distância, passe despercebido isso, tá? Só para explicar a vocês. Então, você tem troca ou substituição. Quando a gente tem troca ou substituição de um nucleotídeo, a gente tem várias possíveis consequências.
tá? As consequências, a primeira, e o que se espera, é que a gente tenha mutações que são consideradas neutras ou nulas ou silenciosas. O que seria uma mutação neutra ou nula ou silenciosa? Para a gente entender o que é essa mutação, eu tenho que lembrar o quê? Que o meu DNA tem regiões gênicas e intergênicas. O gene é que está associado especificamente à proteína diretamente, ok, gente? Então, pensem comigo. Se houve uma substituição, ou mesmo uma inserção, ou deleção, sei lá, né? Mas principalmente uma substituição de um nucleotídeo por outro numa região intergênica, vai interferir na proteína produzida, gente? Não, né? Não vai. Se houver uma alteração de nucleotídeos numa região intrônica do gene, vai ter alteração da proteína? Não, não vai, porque as regiões intrônicas vão ser retiradas lá no splicing, lembra? No processamento. Então, não vai alterar a proteína, tá? E a gente também tem que lembrar da redundância do código. Lembra que às vezes a substituição de um nucleotídeo não altera, porque um aminoácido pode ser associado a mais do que uma sequência de códon, tá? Então, essa redundância pode permitir que, mesmo alterando, não altere o aminoácido, e não alterando o aminoácido, você não altera a proteína nem a ordem desses aminoácidos nessa proteína. Tá? Então, um exemplo que eu trouxe para vocês é da insulina. Poderia falar de uma série de outras, como a própria hemoglobina. A insulina é um hormônio, todo mundo já ouviu falar, ele está associado a metabolismo de carboidratos, né? E todos nós, por exemplo, temos a insulina, né? Temos pelo menos a receita está no nosso DNA, tá? Entretanto, né, as nossas insulinas, e eu não estou falando daquelas pessoas, tem as pessoas que não produzem insulinas, né? Mas não quer dizer que não tem receita. Tem receita, mas é uma receita errada, né? E por ser uma receita errada, ela não é funcional, e por não ser funcional, dá o problema que a gente chama de diabetes, tá? Apesar que a diabetes provocada pela ausência de insulina, ela é, na verdade, não por falta do gene, mas por causa de lesão celular, tá? Mas vamos lá. Agora, imaginem que todos nós estamos produzindo insulina. A insulina, entretanto, é igual, a minha, a tua, toda igual, tá? Mas se nós formos pegar lá no DNA a sequência da receita de insulina, a minha, a tua e a tua, não necessariamente são idênticas. Lembra lá no DNA que tem a região intron e exon, tá? Pode ser erros, podem ser alterações na região intrônica ou mesmo na região de exons, mas que não alteram o aminoácido, tá? Então, a sequência no gene pode ser diferente, mas a proteína é a mesma. Tá ok, gente? Isso acontece com a hemoglobina também. As sequências de hemoglobina com certeza são diferentes uma das outras, mas a hemoglobina tá ali funcionando, tá? Então, a esse tipo de alteração que não muda o produto final, a gente chama de mutação neutra ou nula. E ela é dependente de onde ocorreu a mutação e se não houve uma substituição, né, uma troca por nucleotídeo que levam a uma redundância do código, tá? Entretanto, nós podemos ter como consequências outros tipos de mutação, tá? Devido a essa troca de nucleotídeos, como é a questão que eles chamam de mutação missense. Então, já falei da silenciosa, que é sem alteração do produto final, né? O que é a mutação missense? A mutação missense é uma mutação que também é conhecida de sentido trocado, tá? Não é bem uma tradução, porque não tem muita tradução, tá? Mas sense de sentido e esse mis é sem sentido, né? Na verdade, não sem sentido, sentido trocado, uma troca de sentido, onde você tem uma alteração do aminoácido nesse tipo de mutação que a gente chama de missense,
tá? Um exemplo clássico é o que acontece, por exemplo, na anemia falciforme. Essas, geralmente, então, provocando uma alteração no aminoácido, você provoca alteração na proteína. E essa alteração na proteína pode inviabilizar a sua função dentro da célula, que é o que acontece com essa doença chamada de anemia falciforme, tá? Que é uma alteração onde você tem aqui, ó, esse é o DNA da hemoglobina normal, onde você teria um códon que é o CTT, né? Que quando é transcrito fica para GAA e que é traduzido numa glutamina aqui, tá? E que num processo de troca, né? Em vez da timina, você tem uma adenina sendo colocada na sequência, né? E isso vai resultar num códon que é o GUA, que em vez desse aminoácido GLUA aqui, é para um aminoácido que é a val, que é a valina, tá? Essa alteração, não importa o tamanho inteiro da proteína, faz com que a hemoglobina ela não possa sofrer essa sua organização globular e ela fica sob a forma de uma foice. E aí altera a própria forma da hemácia, ó, ela fica sob a forma de uma foice, por isso que a gente chama de falciforme. Então, essa mutação, que é essa mutação de missense, de alteração de aminoácido, levou a uma mutação com perda da função da proteína, tá? Qual é o problema disso, né? Essas células aqui, elas não têm a mesma flexibilidade de uma célula de uma hemácia normal e elas tendem a provocar diminuição ou incapacidade de fluxo em alguns dos vasos sanguíneos. Então, as pessoas que têm anemia falciforme, elas podem ter pequenas hemorragias, né? E dores bastante grandes provocadas por essa diminuição no fluxo de alguns vasos, porque as hemácias elas não conseguem se flexibilizar para passar, principalmente nos capilares muito pequenos, tá? Então, entretanto, né, a mutação, embora tenha uma perda de função e é considerada uma patologia, em algumas regiões na África, ela é uma bênção, visto que a presença de anomalia desse tipo impede que nesses locais onde você tem uma maior proporção e a probabilidade de pegar malária, isso aconteça, visto que o protozoário causador da malária, ele não consegue se adequar, se adaptar ao interior das hemácias falciformes, tá? Então, a princípio, né, pode salvar de uma patologia ou outra, que seria a malária, tá? Então, nem tudo é perdido sempre, né? Certo? Outro tipo de mutação é uma mutação que a gente chama de nonsense, que é sem sentido, tá? Na mutação nonsense, geralmente o que você tem é a substituição de um nucleotídeo que leva à formação de um stop codon, de um códon de parada, que é o que está mostrando aqui, olha, tá? Então, aqui houve uma alteração, mas você permitiu que a proteína fosse produzida. Aqui, a presença do stop codon no meio da sequência impede que a própria proteína seja produzida de maneira correta, tá? Então, isso vai, obviamente, causar problemas maiores, certo, povo? Quando a gente fala em mutação, tá? Então, pode ser pontual, por inserção, por deleção ou por troca ou substituição de nucleotídeo, né? As consequências erros no quadro de leitura, ou alterações que são consideradas neutra, ou as missense e as nonsense, né, que é a troca de aminoácido que leva à perda de função, e como o exemplo da anemia falciforme, tá? E as mutações que levam à terminação, né, a formação de um códon terminal no meio da sequência. Entretanto, gente, como eu havia comentado anteriormente, nem toda mutação é ruim, tá? Eu vou dar um exemplo a vocês, tá? A presença dos olhos azuis, dos cabelos dos ruivos, tá? E da própria pele clara são resultados de mutações, tá? Por quê? O que a gente precisa entender? As mutações são aleatórias, embora elas possam ser provocadas, elas têm que ocorrer várias e várias vezes para ter algum tipo de sentido no processo evolutivo como um todo.
Os olhos azuis, os primeiros seres, os primeiros humanos, né? Acredita que apareceram no continente africano, e como todo indivíduo, né, que é oriundo, né, na grande maioria oriundo desse continente, teríamos a pele escura, né, o cabelo bastante crespo e os olhos escuros também devido à própria questão de adaptação a esse ambiente com bastante luminosidade e tal. Com o passar dos milhões e milhões de anos, né, os hominídeos, eles começaram a explorar outros locais e chegaram a outros continentes, tá? E durante esse processo, né, de divergência, digamos assim, a gente consegue observar a formação de novas características. E uma delas são os olhos azuis. Existe um gene chamado de OCA2, tá? Que está associado à alteração na quantidade de pigmento produzido na íris. E normalmente ele cria diferentes tons de marrom. Então, a presença do gene OCA2 determina a cor de olho escura, tá? E essa cor de olho escura, ela pode ser mais ou menos escura, dependendo da quantidade de pigmento que é gerado por esse gene. Quantas vezes ele vai ser, digamos, expresso, né? O que é expressar um gene? É transcrever e traduzir em proteína. Isso que é expressão gênica, tá? E existe um outro gene, que é o ERK2, que atua como um interruptor que liga e desliga o OCA2, tá? Então, quando o gene ERK desliga o OCA2, não vai ter produção de pigmento marrom. E aí os olhos ficam claros, tá? Então, o que a gente viu? Houve uma formação de um gene que age no outro, tá? Isso é uma mutação. E, obviamente, nunca poderíamos dizer que olhos azuis e um belo, lindo cabelo ruivo é algo ruim, né, gente? Na boa, tá? Então, nem toda mutação é ruim, certo? Então, é graças às mutações que nós temos a variabilidade na espécie humana. A variabilidade que eu falei em relação à insulina, né, aos tipos de hemoglobina e aos tipos das características que nós temos mesmo. Nós temos variabilidade porque temos mutações, tá? E além disso, essas mutações numa espécie, quando se acumulam, não só geram características distintivas, mas podem gerar também, se acumularem tanto e ter tantas diferenças do original, que você cria as chamadas espécies, tá? Então, é importante que a gente identifique isso, que uma mutação não necessariamente é ruim, tá? E que sim, o nosso DNA apresenta uma série de pontos que são diferentes, embora nós sejamos da mesma espécie, tá? Essas trocas de nucleotídeos, elas formam o que a gente chama de polimorfismo, tá? E muitos desses polimorfismos ocorrem como uma substituição única dentro de uma sequência do DNA. Quando dentro de uma sequência de DNA a gente tem apenas uma alteração, a gente diz que isso é um SNP, que é o SNP, que vem de polimorfismo de nucleotídeo único. Por que eu estou falando de SNP, gente? Bem, os SNPs, eles são responsáveis por 90% da variação genética humana, tá? E eles são identificados como SNPs quando essa alteração de um par de base ocorre naquela sequência gênica em mais do que 5% da população. Os SNPs são utilizados como formas de identificação pessoal, tá? Então, e também são bastante utilizados atualmente nos perfis gênicos. Tá? Então, quando uma pessoa, nós falamos de perfis gênicos na primeira aula, né, que está bem em moda, né, fazer o seu perfil gênico para saber, por exemplo, qual é a tua probabilidade de desenvolver mais massa magra ou massa
gorda, né? Se você tem mais fibras musculares vermelhas ou brancas, se você tem maior probabilidade de ter um efeito de uma medicação ou de outra, isso tudo é procurado a partir dessas alterações de nucleotídeo único em genes específicos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, embora nós tenhamos uma variação muito grande de nucleotídeos no nosso DNA aí, né? Com apenas 17 SNPs eu consigo identificar qualquer ser vivo na face da Terra, tá? Fazendo uma análise de 17 deles, dos vários que nós temos, a gente consegue identificar qualquer ser na face da Terra. Isso é a base para a identificação forense que é utilizada quando se fala do sequenciamento. Então, eu não preciso fazer o sequenciamento num DNA total para saber de qual pessoa aquele DNA é, tá? Basta fazer essa procura por esses grupos de SNPs que a gente consegue identificar. Tá? Os SNPs são tão importantes que existe um banco de dados só para SNP, tá? Isso aqui foi feita uma busca no ano passado, né? E notem aí a quantidade absurda de SNP, né? Então, nesse banco de dados mostra a sequência do DNA e aonde tem alterações desses tipos de SNPs. Então, são substituições que ocorrem numa região específica de uma sequência do DNA e que ocorre em mais de 5% da população. Então, eu posso dizer, por exemplo, que tem pessoas, né, que têm o SNP, esse exemplo aqui, nessa sequência, o A, né? E algumas outras pessoas têm essa outra nucleotídeo que tá tão pequenininha aqui que eu não estou nem enxergando, pessoal, tá? Então, essas variações são provocadas por mutações e a grande maioria delas é silenciosa, mas também, mesmo sendo silenciosa, pode permitir a identificação de um indivíduo em detrimento do outro, tá? E por último, eu queria dizer a vocês também que o último tipo de mutação pode ocasionar uma expansão do genoma por repetição, tá? Que é o que está mostrando aqui. Vai ter inserção de sequências completas de nucleotídeos, de códons completos. Como no meu exemplo aqui, ó, nós tínhamos na sequência original esse GAG uma vez só, tá? E logo vejam aqui o GTA. E de repente, obviamente, isso é ao longo de milhões de anos acontecendo, tá, gente? Não é de uma geração para outra, tá? Nós vamos ter a inserção de trinucleotídeos, né? Então, isso é repetido códons. E isso vai fazer com que a gente tenha repetição de aminoácidos, tá? Isso é um problema? Né? É um problema. Existe uma síndrome chamada de síndrome do X frágil, que é provocada devido a repetições que ocorrem num gene, que é um gene que está no cromossomo X, por isso a gente chama de síndrome de X frágil, tá? É um gene que está lá no cromossomo X de homens ou de mulheres, né? E que altera o padrão de expressão desses genes contidos, e que leva a alterações, é a segunda causa de maior associada a déficit cognitivo, tá? Dependendo do número de repetições, esse déficit pode ser ampliado. Existem outras características? Geralmente não, tá? Também a presença do síndrome de X frágil está associada a padrões de infertilidade. Então, algumas mulheres não têm a questão da demência, mas tem a questão da infertilidade associada. Tá? Então, aqui a síndrome do X frágil, a segunda causa herdada mais comum de atraso mental, e também está associada ao autismo, tá? Esqueci de falar. Então, essa aqui é o número de repetições que pode ser observada, ó, especificamente de uma trinca que é de CGG, e é colocado nesse gene que a gente chama de FMR1, tá? Que está no cromossomo X. Tá? Eu botei cromossomo feminino porque é o cromossomo que a gente recebe da mãe. O homem recebe o X da mãe e nós recebemos um dos X conosco
com certeza é também materno, né? Até 45 repetições é considerado normal, né? De 45 a 54, nós temos já são considerados portadores de pré-mutação, e acima de 200 que é o mais complicado, né? Então, como eu falei a vocês, tem várias situações, né? Nesses quadros maiores mesmo de repetição, nós vamos ter a demência, que está associada também a alguns outros traços da própria face, né? Face mais alongada, mais estreita, mandíbula, testa, tá? E, como eu disse anteriormente, pode também estar associado a essas alterações ovarianas que provocam infertilidade. Essas alterações normalmente estão associadas ao que a gente chama de puberdade precoce, tá? Menopausa precoce, tá? Que normalmente ocorre em mulheres a partir dos 35 anos e não depois dos 50, geralmente, que é quando acontece a menopausa, tá? Então, conseguem compreender que o objetivo aqui não é falar da doença, né, mas falar da mutação. Que quando você altera a sequência lá no DNA, isso pode e vai, essa alteração, ela vai se mantendo, gente. Toda vez que aquele DNA mutado, ele for duplicado, lembram que a duplicação vai fazer a cópia exata do que tinha antes, né? E o que se tinha antes estava alterado, isso vai sendo mantido, tá? Ao longo das gerações das células, ou mesmo ao longo das gerações de descendências, né? Como no nosso caso. É importante que a gente consiga entender o seguinte: uma mutação só vai ser transmitida para os meus descendentes, para os meus filhos, se ela acontecer aonde, gente? Pensa, em qualquer célula do meu corpo? Não, né? Para uma mutação, pode acontecer em qualquer célula do meu corpo, da ponta do pé à ponta da cabeça, tá? Ela pode provocar alterações e vai provocar alterações numa célula que pode até limitar a vida dessa célula. Mas se morre 1, 2, 3 células no meu corpo, as outras substituem e esperamos que elas não tenham problema, né? Ou, se essa célula, por exemplo, tiver uma mutação maior, né? Você pode, por exemplo, e ela começar a se reproduzir, ela pode provocar um tumor. Os responsáveis por tumores normalmente são mutações, que podem ser provocadas ou induzidas, né? Provocadas ou induzidas, como, por exemplo, pelos raios ultravioletas do sol. Tá? Mas, gente, pensem no seguinte: uma mutação que acontece numa célula da minha pele ou qualquer outra célula do meu corpo não vai ser passada e gerar problemas na minha descendência. Só vai haver problemas na minha descendência se a mutação ocorrer aonde? Lá nas minhas células sexuais. Se essa mutação ocorrer nas células que estão formando os meus gametas, ou mesmo nos meus gametas, aí sim a minha geração pode ter problema. E pode ter uma mutação que eu vou observar no meu filho que não apareceu em mim? Sim, porque normalmente os gametas, eles não necessariamente, né, vão ser utilizados para o metabolismo básico e mantenedor de vida do nosso corpo, né? Mas, então, pode aparecer sim e pode provocar, inclusive, alterações que limitem a própria vida dos meus descendentes. Então, gente, não esqueçam. As mutações só vão ser transmitidas através das descendências, caso ocorram nas células sexuais ou gametas. Se não ocorrer em célula sexual ou gameta, não vai ter alteração, tá? Na tua descendência, vai ter alteração em você, tá? Vão ter as alterações que são conhecidas e que é importante, que podem causar problemas específicos, né? Como é o caso da anemia falciforme, ou como, sei lá, tá? Mas eu posso ver a anemia falciforme sendo passada? Sim. Eu posso gerar outras coisas, outras características? Sim. Tá? Então, o que eu quero dizer a vocês, gente? Que toda vez que acontecem mutações, tá? E que vão persistir na minha descendência, ou que vão persistir na minha espécie,
tá? Porque ocorreram também lá no meu material genético das células dos meus gametas. Então, se acontecer lá, vai passar para minha geração. Daí já é a minha geração e outra geração que tem, tá? Essas alterações provocadas por mutações formam o que a gente conhece como alelos. Povo, muita atenção aqui. O que são os alelos? Os alelos são tipos diferentes de genes, tá? Ou variações do mesmo gene que foram ocasionados por mutação, tá? Então, vejam aqui, o que seria esse alelo 1? A sequência original. No alelo 2, a gente tem aqui uma alteração que houve dessa sequência original. Ela pode provocar completamente uma alteração na proteína, e aí provavelmente não vai permanecer, ou pode acontecer o que aconteceu, que eu dei o exemplo lá da insulina, né? Todos nós temos insulinas, mas a sequência é diferente. Então, o meu alelo para insulina não necessariamente é igual ao teu alelo, tá? Então, alelos são variações de um mesmo gene. Povo, presta atenção. Alelos são variação do mesmo gene, variações da mesma receita. O final não muda, o que muda é a receitinha ali, tá? É do tipo 2 colheres de açúcar e ficou 2 colheres da açúcar, ou seja, não muda o produto, tá? Mas mudou uma coisa na receita. Isso é um alelo, tá? Então, nós podemos ter genes que têm 2 alelos, podemos ter genes que têm 3, 4, 5, 6, 7 alelos diferentes, tá? Entretanto, não podemos esquecer que, independente de número de alelos na população, tá? Nós podemos ter, o gene da insulina tem 20 alelos, estou chutando, tá, povo? Não sei quanto tem. Tem 20 alelos diferentes, ou seja, tem 20 sequências diferentes que já foram identificadas por sequenciamento de DNA. Mas em mim, só vai poder ter no máximo 2. Por que pode ter no máximo 2? Porque eu recebo uma cópia desse gene do meu pai e uma cópia desse gene da minha mãe. Como eu sou um organismo diploide, o número de alelos possíveis de existir em mim é sempre só 2. Na natureza, em todos os locais, em todos os humanos, podem existir vários alelos. Mas em um indivíduo, no máximo, 2, tá? E esses 2 é que eu vou transmitir para a minha descendência, tá? Então, aqui tá mostrando, ó, um gene primário, tá? Que a gente pode chamar de tipo selvagem também, e que teve mutações, né? Cada uma dessas mutações, então 1, 2, 3, 4, 6 mutações diferentes, ocorreu em pontos diferentes do gene, né? E aí, ó, teve alguns que foram mutações nulas, porque incorreram em regiões promotoras ou nas regiões intrônicas, tá? Também aqui, ó. E teve algumas que causam algum problema, tá? Por quê? Porque levam a alteração, tá? E aí, obviamente, traz algum tipo de problema. Ou são silenciosas que acabam restringindo a produção também da proteína da maneira que deveria, tá? É graças à presença desses alelos que são provocados por mutações que nós temos a variação, já falei, das características dentro da mesma espécie. Então, é por isso que a gente vai estudar isso lá na genética, né? Se eu tenho olho, qual é a probabilidade de eu passar o meu olho claro, o meu lóbulo preso, o meu lóbulo grudado, tá? Todas essas variações de características estão associadas a alelos que foram provocados por mutações, tá? Mutações lá na sequência, né? Ou inserções, ou deleções, ou trocas ou substituições de nucleotídeo, tá? Então, isso causa mudanças nos nossos indivíduos, tá? E algumas dessas mudanças, vejam, não é problemática, são alterações que não estão associadas a problemas, a doenças,
e algumas dessas alterações são sim doenças, como é o caso da anemia falciforme, como é o caso, por exemplo, da fenilcetonúria, que é uma doença que é provocada pela ausência da enzima que transforma a fenilalanina em tirosina, tá? Então você tem ou ganho de função ou perda de função, é isso que eu quero dizer, tá? Então nem sempre uma mutação vai levar a uma perda de função. Às vezes a gente ganha tendo essas alterações. Os erros podem ser bons, tá? E é graças a esses erros que a gente tem a variabilidade que nós temos aí em relação à espécie. As variações específicas, né, associadas a esses alelos com perda de função, estão indicadas, ou vocês podem conhecê-las nesse site aqui, que eu gosto muito, tá? Que fala sobre as possíveis alterações ou mutações gênicas, né? Consideradas e que levam a doenças. Tá? Então, sugiro que vocês podem procurar qualquer gene aqui, tipo o gene da insulina, ele vai te dar a sequência do gene e vai indicar se tem algum tipo de alelo associado a ele que é patogênico ou que cause algum tipo de problema, tá, gente? Então, é um site bem legal que vocês podem e devem acessar pelo menos uma vez na vida, tá? Para conhecer um pouquinho sobre as anomalias com perda de função, tá? E por último, para terminar, não esqueçamos que quando a gente poderia perguntar assim, tá, mas então por que é importante ter variabilidade, né? Qual a importância de ter variabilidade para o indivíduo? Para o indivíduo, nenhuma, né? Qual a importância de você ter olho azul e olho escuro? Nenhuma. Para mim, devia ter todo mundo olho escuro. Não, tô brincando, tá? Mas é muito importante para a espécie, tá? Quanto mais variável for uma espécie, mais ela pode permanecer no ambiente, tá? Então, isso é estudado em genética de populações, mas eu não vou entrar em detalhes, obviamente, né? Mas é importante que a gente entenda que a variação genética, ela está associada à sobrevivência, tá? Um exemplo aqui para vocês, né? Imaginem essas duas populações, uma sem variação e uma com variação, né? Tem dois tipos aqui de indivíduos, tá? Não esqueçam que essa variação está associada não a diferenças substanciais no genoma. Não, são pequenas alterações pontuais que podem existir nesse genoma, tá? Mas essa especificamente, essa alteração que aconteceu aqui, tornou alguns indivíduos mais, digamos, mais resistentes ao calor. Tá? Era uma população que vivia em um ambiente mais frio e, de repente, aconteceu de alguns indivíduos, além de conseguirem viver no frio, tudo bem, terem mais resistência ao calor. Imagine se há uma mudança no ambiente, isso é muito possível de acontecer e normalmente não avisa, né? Como é o caso do próprio aquecimento global. Notem que quando a gente tem esse processo de mudança do ambiente, né, nós vamos ter que ter, vocês já ouviram de estudar a evolução, que o ambiente seleciona os mais aptos, né? O que significa isso? Seleciona aqueles que apresentam uma constituição gênica, uma constituição proteica que favorece uma adaptação àquele ambiente. O ambiente não provoca, a princípio, alterações. Ele seleciona o que já tem. Então, notem que já tinha essa mudança provocada pela formação das mutações e que uma alteração levou a essa população que onde não tinha alteração, não tinha variabilidade à extinção, e essa que tinha uma variabilidade associada à resistência ao calor, a sobreviver, tá? Então, sobreviveu a espécie que tinha variedade e não a que não tinha, tá? Outra coisa, a variação genética também é muito importante no que a gente chama de divergência. O que significa isso? O que é a divergência, né? A divergência é a nossa capacidade de se espalhar, tá? Eu falei a vocês que a gente iniciou enquanto espécie o que acredita-se que é no continente africano, mas atualmente nós estamos em qualquer continente aí, né? Então a gente possibilitou essa divergência, por quê? Porque a gente nós temos muita variação,
tá? Então, nessa mesma situação, né? Imaginem aqui essa população e alguns indivíduos iniciarem um processo de divergência, né? E aí, esses indivíduos que eram mais acostumados com frio, né? Migraram para o norte e para o sul. O sul, que era um local mais quente, né, impediu que eles se adaptassem a esse ambiente. Ou seja, eu não vou conseguir visualizar esses indivíduos aqui, tá? Já aquele que tinha variação, ou seja, nós temos aqui 2 grupos, né, e a gente consegue ver a espécie, porque primeiro eu estou vendo a espécie, né, em 2 locais diferentes, tá? Claro que, à medida que o tempo passa, novas mutações podem ocorrer aqui e aqui. E existir seleções que, ao longo dos anos, farão com que essa espécie, que a princípio aqui ainda é a mesma, se tornem espécies completamente distintas, tá? Então, gente, a mutação é a fonte não só de toda a variabilidade genética dentro da espécie, mas ela é a base da matéria-prima para que aconteça o que a gente chama de evolução. Nós somos resultados das mutações. Então, nem toda mutação é ruim, tá, gente? Não esqueçam disso. Algumas mutações que permitiram com que a gente chegasse aonde a gente chegou, tá? Então, as mutações elas podem ocorrer em qualquer ser vivo que tenha material genético, tá? Dos vírus, bactérias, passando por todos os reinos, podem ocorrer mutações, certo? E a análise do nosso genoma, em comparação com outros, mostra realmente que existe uma similaridade e que provavelmente nós tenhamos vindo, né, de um elo comum. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu acho que eu já comentei isso, né? Se a gente pensa, né, em genomas, por exemplo, em mamíferos, nosso genoma é 99% similar em sequências de genes, né? Que existe, por exemplo, num camundongo. Já comentei isso com vocês, né? Então, notem, o que nos difere do camundongo é 1% da nossa sequência gênica, tá? Na primeira aula, eu passei para vocês uma série de coisas que foram descobertas com o genoma, né? Uma delas é que é em relação a isso, né? Que nós não somos, né? Em relação à nossa sequência, nós temos variações, mas são essas variações muito pequenas e pontuais. Na grande maioria são os SNPs, né? Então, nós somos diferentes, basicamente, 90% por causa da presença dessas mutações pontuais de um único nucleotídeo numa sequência de genes, tá? Então, pessoal, resumindo e revisando tudo que a gente viu em relação ao dogma central, tá? Lembrem que as características hereditárias, então, são aquelas que são repassadas de uma geração a outra. Essas características, elas são contidas ou estão associadas ao DNA. Então, é o DNA, na verdade, que passa de uma geração a outra, tá? Isso acontece porque o DNA tem capacidade de se autoduplicar. E durante essa autoduplicação, o conteúdo é preservado e assim pode ser repassado sem prejuízo de função, né? Na grande maioria das vezes. Pode acontecer mutação? Pode, né? Mas o DNA apresenta regiões chamadas genes, que podem ser transcritas e traduzidas para proteínas, que são as moléculas básicas para a organização e manutenção da vida na célula, no tecido, no órgão e no organismo, tá? Que o RNA mensageiro, que é um dos transcritos, né? É uma cópia de um gene lá do DNA, tá? Que esse RNA mensageiro, após o processamento, ele vai lá para o citoplasma para ser lido pelos ribossomos. Que a cada 3 nucleotídeos no RNA mensageiro codifica para um tipo de aminoácido, tá? Que é utilizado, então, na síntese de proteínas. E que os aminoácidos são trazidos aos ribossomos pelos RNAs transportadores, que se ligam por anticódons ao RNA, tá? Aqui a gente pode adicionar que toda essa sequência, ela pode provocar, todos esses processos podem ter erros, que podem iniciar por mutações lá no DNA. Que essas mutações, elas podem e só permanecem ao longo das gerações, gerando variabilidade na espécie e possivelmente podendo estar associados à variabilidade entre espécies.
graças às chamadas mutações, que não são, são sempre erros, mas não podem ser sinônimos do erro ruim, porque também podem provocar coisas boas, tá, gente? Então, é isso. Aqui nós temos uma série de referências de alguns locais onde eu retirei algumas fotos, alguns slides, tá? Tem alguns aqui que eu coloquei muito bons. E aqui, ó, eu tenho um link só para exercícios também, tá, gente? Povo, fazer exercício. Quanto mais exercício fizer, mais vocês vão conseguir entender esse conteúdo, tá bom? Dúvidas, por favor, deixem nos comentários ou retirem durante nossas conversas, tá? Se gostaram, por favor, deem um like, ajuda aí, por favor, tá? E também eu espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!